Eu tenho certeza que você é assim também. Quando você tá revendo os lances, você fica se perguntando, PH, que merda que você fez, irmão? Matheus Carvalho, pelo amor de Deus, que cabeça de é essa, irmão? De repente também tu olha pro lance do Léo Jardim, por que, Léo? Tu não tentou dar um soco na bola e não agarrar ela? De repente você, tirava ali da finalização ou dificultaria a finalização do Pedro Henrique. Ou você nem precisa rever os lances, vem os flashes assim na minha, nesse momento aqui, ó. Tá aqui, na minha cara, o lance do PH. Tirou 2 pontos do Vasco. E aí, nesse momento, eu acho que todo vascaíno tá pensando na sequência que o Vasco tem pela frente. Da galera que tá ali disputando na parte de baixo, é a pior sequência, né? Ontem a gente reagiu aqui, o Rizek falando que do 10º para baixo, só o Fortaleza ganhou. Então, assim, é uma disputa que promete, tá? Que promete. Mas nesse momento, esse tipo de sequência é muito complicado. Porque um time que conseguir 1, 2 vitórias, ter uma sequência positiva nesse momento, acaba influenciando demais o restante do campeonato. Começa a pressionar, a perna pesar, sabe? Então, assim, é difícil, cara, difícil. Eu até acredito que o Vasco vai entrar mais atento, né? Contra Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras. Mas você tem times mais qualificados, né? Jogadores que podem definir em comparação ao Ceará. Porque o Vasco errou muito ontem e o Ceará, claramente, poderia ter conseguido ali os 3 pontos. O Vasco errou para isso, o Vasco fez força para isso. Deus até tentou ajudar com a expulsão ali do Rodriguinho. E aí a gente falou, opa, agora vai. Mas aí o impossível aconteceu, né? O Vasco conseguiu empatar com o Ceará e fica aquele gosto de bosta na boca de derrota, né? É isso que aconteceu. Mas a gente vai falar aqui dessa sequência do Vasco, e a realidade é essa, né, família? O Vasco, ele te impede de destacar algumas coisas, como a atuação do Coutinho, como a qualidade técnica do Robert Renan, como um bom jogo do Andrés Gomes e a possibilidade, né, que ele traz para esse time do Vasco. E aí, nesse sentido, é claro que a gente vai debater aqui mais algumas coisas. Quero reagir aqui com vocês ao Pedrosa, porque muito se fala hoje do Pablo Verratti, do Diniz, né? São os nomes que a gente está mais comentando aí, dos erros do Diniz, das mudanças, insistências. Então, envolve, claro, o nome do Verratti nesse sentido, mas o Pedrosa também levanta uma bola, que é a questão que, muito está se falando do Verratti, mas o Ryan matou. Bom, o Ryan não jogou nada. Então vamos debater essa visão aqui do Pedrosa. E reagir de novo aqui o fechamento Sport TV, né, falando sobre a atuação do Felipe Coutinho, do erro que o Vasco cometeu ali na saída de bola. Aí o Paulo Nunes dá ali a opinião, o Felipe Melo também, o Lédio mais uma vez, com certeza muito irritado, né, tendo que se controlar ali por esse empate e essa situação difícil que o Vasco se encontra, a família vascaína. Então, chega aí que a gente vai debater sobre Verratti, Ryan, Diniz e o momento do Vasco, Coutinho, né, Robert e Renan. Quero muito saber a sua opinião. Mas antes, dá aquela força aqui para o Thiagão, se inscreve, deixa o like, comenta no vídeo, hypa, e deixa eu falar aqui também da parceira do canal, que é a GoCase, uma empresa, família, que tem muita credibilidade, porque todos os produtos têm muita qualidade. É isso mesmo, capinha para celular, garrafa, né, térmica que você pode usar no seu dia a dia, academia, tem bolsa, tem mala para viagem e muito mais, né? E o diferencial da GoCase é que você pode personalizar todos os seus produtos. Então vou deixar aqui o nosso cupom Família Vasco, o nosso QR Code, tá aqui você finalizando a compra lá na GoCase. Tem várias promoções nesse momento, confere lá o site, você pode parcelar em 3 vezes sem juros, passando de R$200, finalizando a compra ali. Procura lá, inserir cupom e coloca Família Vasco para estar fortalecendo aqui o trabalho do Thiagão, família vascaína. Vamos reagir aqui, né, ao Pedrosa, ao programa Fechamento Sport TV, e depois a gente vem pontuando algumas coisas aqui, porque o Vasco precisa, né, vencer nessa sequência aí. E, claro, vamos pegar o líder, o vice-líder, o 3º colocado, o 5º colocado. Promete essa sequência do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, família. Se liga só. Vários questionamentos com coisas que ele fez hoje. Por exemplo, a insistência do Verratti 90 minutos, acho que é um problema. A inoperância hoje dele foi clara. A insistência no Matheus Cocão, que é um jogador que não tem nível para vestir a camisa do Vasco e jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. Entre outras coisas, tá? Mas a culpa hoje não foi do Diniz. A culpa do resultado hoje não foi do Diniz. O Diniz tem parcela de culpa em coisas que ele fez dentro do jogo. O problema é quando ele começa a mentir, porque pra mim isso é mentira. Quando ele fala que não tem erro individual, quando ele fala que o time jogou muito, começou muito bem, sendo que foram 15 minutos.
Foi o que eu falei. O Vasco jogou muito bem durante 20 minutos por conta do Felipe Coutinho, que estava realmente num dia, pelo menos naqueles minutos ali, acima da média. Ele pegou a bola debaixo do braço e ele conseguiu. Então, o Felipe Coutinho hoje ele realmente fez uma boa partida. Isso é fato. E poderia ter sido coroada se o Vasco não tivesse empatado o jogo. É esse que é o ponto. Cara, a gente tem tantas coisas positivas pra falar de hoje, mas não é impossível a gente falar de coisas positivas. Por exemplo, os 2 colombianos contratados, reforços, que vieram do banco, resolveram o jogo. O Carlos Andrés Gomes fez a jogada sozinho, e eu tava nesse ponto, inclusive. Ele conseguiu fazer a jogada sozinho, e o Carlos Cuesta acabou fazendo o segundo gol do Vasco. Mas vou dar um passo atrás, por quê? Eu concordo com ele que o time do Vasco melhorou com o Nuno de segundo volante, e eu já falei aqui, não é nem necessariamente porque o Nuno virou volante, é porque o Nuno foi ocupar um espaço que era completamente inofensivo com o Matheus Cocão, que não tem condições de jogar de segundo volante, porque é muito fraco tecnicamente, e aí o Nuno Moreira volta para essa posição, e como o jogo estava com o Ceará sendo pressionado, o Ceará nem saía naquele segundo tempo ali, o Nuno, pela qualidade dele, encontrava condições de conseguir fazer uma transição melhor, de jogar um pouco melhor. Só que, cara, mesmo com isso tudo, o Vasco não estava fazendo um grande segundo tempo. O Vasco não estava jogando demais, o Vasco não estava criando grandes oportunidades. O que faz o Vasco melhorar dentro da partida e dá a sensação de que o Vasco ia vencer? A expulsão. A expulsão. A expulsão boba do Rodriguinho, que acaba entrando numa dividida com o Cauã Barros. O Barros consegue ganhar uma bola ali e o Rodriguinho perde o tempo da bola e dá uma solada, ele é expulso corretamente. Se eu não me engano, a expulsão foi aos 26 minutos. Aos 26. Ali, a gente vai entrar em 2 pontos, tá? Principalmente, o primeiro ponto, a insistência no Verratti e como o Vasco melhorou depois da expulsão. Por que eu digo isso? Vamos lá, gente. O Verratti não estava fazendo um bom jogo, isso é fato. Estava fazendo um jogo ruim, um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo, ele até tinha perdido uma oportunidade, repito, que também tem muito mérito da defesa do goleiro, mas ele perde aquela oportunidade ali no rebote, no momento que o Paulo Henrique faz a jogada pela direita e o goleiro pega. Ok. O Verratti, se tivesse 11 contra 11, deveria ter sido substituído ali, nos 25, nos 30 minutos. Mas espera aí. O Vasco tem um jogador a mais, correto? 1-1 no placar, contra o Ceará, dentro de casa. O seu centroavante, que é o artilheiro do Brasil. Você vai tirar o Verratti, depois que você coloca mais um em campo, que você tá com a superioridade numérica? Não fazia sentido. Não fazia sentido tirar o Verratti até o Vasco conseguir o segundo gol. Principalmente após a expulsão. Por quê? Porque você vai ter mais um jogador lá na frente, você vai ter um jogador que, querendo ou não, tem faro de gol, tem a bola aérea, coisa que não teve hoje, mas não fazia sentido tirar o Verratti se você tava com 1-1 no placar e você precisava fazer o segundo gol para vencer. Só que aí entra o ponto. O Vasco fez o segundo gol. O Vasco chegou ao segundo gol, justamente numa jogada em que o Carlos Andrés Gomes vai pela ponta, ele tem a individualidade dele, em vez de ele fazer o passe fácil para trás, ele dá o break, e quando ele dá o break, ele consegue deixar o defensor do Ceará para trás, faz a jogada em velocidade, uma jogada e uma característica que o Vasco não tem nesse elenco, de um jogador de um ponta agudo e incisivo, e dá o passe para trás perfeitamente. E consegue achar o Carlos Cuesta, que estava lá dentro da área, porque, se eu não me engano, foi uma sobra do escanteio para fazer o segundo gol. 2-1. Cara, aí eu te aviso, aí eu te falo, dava para tirar o Verratti. Dava para tirar o Verratti. Não... Família, vou pontuar aqui rapidamente, que o áudio fica muito ruim aqui, né? Vou deixar para falar depois. Mas pegando esse gancho aqui, é o que ele falou. Dava para tirar. Muita gente pensa dessa forma, como muita gente não. Então aqui eu não acho o grande erro tirar o Verratti. Depois de tudo que aconteceu, da expulsão ali do jogador do Ceará, o Vasco precisando, né, do resultado. Ah, fez o gol, tira o Verratti. Sim, tem muita gente que pensa dessa forma. Poderia ter deixado o Coutinho para ficar um pouco mais com a bola, para associar com os jogadores, né, deixar passar o tempo. Mas também não, fica com o Verratti, porque ele pode ajudar nessa bola aérea. E é a única chance do Ceará fazer alguma coisa, porque tá com um a menos. Não é possível que o Vasco vai ceder espaço para contra-ataque, para isso, para aquilo. Então a única chance é os caras arrancarem uma falta e o Verratti pode ser importante auxiliando nessa jogada. Então eu não acho absurdo. A partir do momento que o jogador do Ceará foi expulso e tava 1-1, cara, eu já não mexeria mais no Verratti. Eu já não mexeria, deixaria ele ali. Então cada um pensa de uma forma. Ah, ficar com posse de bola, tirar o Verratti que não acrescenta nisso, tira o Verratti para ter contra-ataque. Então eu não acho nenhum absurdo ele não ter saído. Eu acho absurdo o Diniz não ter mexido nele com 10, com 15 minutos de jogo do segundo tempo. Porque fez um primeiro tempo pavoroso, ele não participa do jogo, ele não consegue, né, participar da dinâmica do time, que tem jogadores hoje de muito talento, é o Ryan e Coutinho, e volta pro segundo tempo da mesma coisa. Família, eu falo aqui um primeiro tempo pavoroso, é porque ele não participa. O Verratti, ele não contribui. Isso tá muito claro para todo mundo. Aí você pode até falar, Thiago, mas ele não tem culpa, a bola não está chegando. Beleza, eu concordo com você, mas vai ficar insistindo até a gente cair pra Série B, meu povo.
Vamos cair para a Série B com essa insistência. São 8 jogos que o Verratti não faz gol com bola rolando. Isso precisa ser levado em consideração. Coutinho já fez gol com bola rolando. Nessa sequência, Nuno, Ryan. Então tu vai ficar insistindo com uma dinâmica de jogo que não está acontecendo. O Vasco não está conseguindo, né, conectar os cruzamentos. As defesas estão bem atentas em relação a ele. Sabe que se tirar essa bola dele, ele vai ter dificuldade para participar do jogo. Então também, quando o Vasco trabalha a bola para efetuar o cruzamento, você já vê que tem um nível de atenção gigantesco. Você pode reparar, é um alto índice de cortes. Aí você pode falar, o cruzamento não está sendo adequado, não estão achando ele. Então continua insistindo até a gente parar na Série B. Imediatamente, talvez, porque fazer o terceiro gol também era importante. Mas depois do segundo gol, cara, bateu 40 ali, bateu, sei lá, um pouco antes até, dava pra tirar o Verratti. Colocava um time mais móvel, colocava um time que teria condições de conseguir ter mais contra-ataque, porque o Ceará naturalmente iria ter condições de conseguir contra-atacar ou tentar contra-atacar. Pelo menos tentar contra-atacar o Ceará ia fazer. Até porque bota o Vinha no jogo e o Vinha é um jogador que causa algum tipo de dificuldade. Se você for pegar o XG dessa partida, o Ceará tem um XG maior do que o do Vasco. O Ceará teve um XG, o que é o XG? É a expectativa de gols. São os gols prováveis de acontecer. O Ceará teve um XG maior do que o do Vasco. Porque no primeiro tempo o Léo Jardim já tinha salvado uma, e no segundo tempo ele também já tinha salvado. O jogo, cara, hoje é o que mais irrita o torcedor, é que o jogo tava na mão do Vasco. O jogo tava na mão do Vasco. E, assim, a gente tá criticando muito o Verratti, com toda razão, mas o Ryan não jogou nada hoje também, tá? O Ryan, que é um jogador que eu adoro, que pra mim é um sub-20 com um talento bruto, ele não jogou nada. Dados do Vasco. Primeiro, o que o Cuesta já disse ali, falta de comunicação os 2 gols. Justo. E falta de repertório na saída de bola, que o Vasco sofreu muito hoje com a marcação do Ceará. É isso que eu ia falar sobre esses 2 jogadores. O Denis perguntou sobre isso, é o que eu penso. O Diniz tem um jeito de jogar. Esses 2 que jogaram hoje, como o Felipe falou, não tem essas características, não tem essa qualidade, não consegue produzir tanto assim. Mas eles querem fazer isso. Você falou assim, por que eles não jogam diferente? Você imagina, eu vou começar a jogar diferente, eu vou perder essa vaga. Então ele quer jogar da maneira do Diniz, mas não tem essa qualidade. A questão é que essa dificuldade. Decisões equivocadas. Exatamente, tomada de decisão. A dificuldade que o Vasco teve hoje na saída de bola. Tomada de decisão equivocada. A questão é que o Tietchan é imprescindível no esquema do Diniz. Aí ele acha o Jair. Jair faz um grande jogo contra o Botafogo. O que acontece com o Jair? Machuca, vai ficar até ano que vem sem jogar. Verdade. Hugo Moura poderia jogar como volante, estava jogando de zagueiro, estava suspenso, não tinha o Hugo Moura no jogo. Então ele teve que usar o Matheus Carvalho, que o outro é o Paulinho, que foi muito bem em 2023, também teve uma lesão séria. Hoje até entrou no jogo, mas ainda não está bem. Ele não tinha outro jogador para a função, ele teria que fazer uma improvisação, botar um lateral no meio, alguma coisa. Não tinha mais. O elenco do Vasco, os volantes quebraram. Você vai mostrando os melhores momentos, esse lance que a gente acabou de mostrar no último lance ali. O Pedro Raul vai finalizando, né? Aí o Pedro Raul finaliza ali, mas você vê a lentidão do jogador do Vasco? Pois é. Esse tipo de saída jogando, você tem que ficar atento. Não, você tem que ter velocidade. Você tem que ficar atento, e velocidade. Né? A partir do momento que você tem velocidade para fazer a jogada, você ganha do atacante 1, 2, 3, 4, 5 metros. Esses 5 metros para você poder girar. Para você poder olhar antes mesmo da bola chegar para dar o primeiro passe. E confiança, você dominar a bola sem ter uma pressão. Exatamente. Aí então o cara vai lento na bola, ele tá lento na bola, a sombra tá nele. Ele vai na dúvida. A sombra gera dúvida. Esse que é o Coutinho, cara. O gol do Pedro Henrique, ele ofusca o bom momento do Coutinho. Falei, cara, a gente fala pouco do Coutinho, eu vou sugerir que a gente devia falar. A gente fala muito do Neymar, por exemplo, que faz um campeonato opaco, apagado. E o Coutinho, mesmo diante das limitações do time do Vasco, marcou um golaço hoje, tá aparecendo. Tem feito bom jogo. Vou bombar falando do Coutinho. E aí o PH não deixou. Detalhe, o gol que ele fez, né, de falta, foi quem foi que originou a falta, foi ele que pegou a bola e botou 3 caras, partiu pra dentro, como os melhores tempos do Coutinho. Bem lembrado. Então é de ressaltar isso. Ele tá jogando bem, cara. Tá jogando muito bem. A confiança elevada. Ele tá leve, fisicamente, você vê que ele tem arranque. Mas o PH matou esse assunto. Tá indo pra jogada individual, só queria ressaltar um ponto. A questão são as circunstâncias do empate do Vasco. Agora, empatar com o Ceará em outras circunstâncias era até um resultado bom, porque o Ceará faz uma campanha melhor que o do Vasco, é um time mais ajustado que o Vasco. E o Ceará fez um bom jogo em São Januário. Também. A questão é circunstâncias do empate do Vasco. Que é traumático para o torcedor. No final, porque a gente tem que ressaltar o Ceará. O Ceará é um bom time que, se eu não estou enganado, eu teria que confirmar isso, o Ceará não teve em nenhuma rodada no Z4. Mas a sequência do Vasco falou que a sequência do Vasco é tranquila. Flamengo. Qual que é a sequência? Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Os 4 próximos jogos do Vasco. Olha, o Vasco tem conseguido melhores resultados fora de casa do que dentro de casa. Moraes de Cafinha. Sequência é tranquilo. Com quem? Fora de casa é contra quem? Fora de casa é contra quem? Fora de casa é quem? Fora de casa é quem? Fora de casa é quem?
Quem que é, Léo? Fora de casa é quem? O Vasco? Vai jogar com o Palmeiras. Cruzeiro. Não, Cruzeiro é em casa. O Flamengo é Maracanã. Cruzeiro. Não, Flamengo é Maracanã. Flamengo, Bahia e Cruzeiro no Rio. No Rio. Bahia acho que é jogo atrasado. Palmeiras fora. Não, tá tranquilo. Não, então tá tranquilo. Os times têm que jogar no campeonato, vai fazer o quê? Mas se você parar pra pensar... Uma sequência... Assim, uma sequência... Mas se você parar pra pensar, o Vasco jogou contra o São Paulo no Morumbi, foi bem? Ganhou. O Vasco jogou contra o Santos, foi bem? Assim, contra o Botafogo no Newton Santos, foi bem? Então, cara, o Vasco... Acho que eleva o nível de concentração do Vasco. Se ele joga grandes jogos, ele vai se preparar melhor. Eleva o nível de concentração. É jogado dentro e fora Dito isso... Entendi. Eu acho que faz bom jogo. E ele não consegue sair dali, né? O campeonato inteiro ali, ou dentro, ou muito perto da zona Mas todos ali da segunda página, todos estão ali próximos. Falei, cara, pega os 10 últimos colocados, do Fluminense pra baixo. Só o diferença de 3, 4 pontos, André. Rizek, quase toda a rodada é assim. Os 10 últimos colocados, raramente alguém ganha. Tá aí. Família, deixa eu destacar alguns pontos, né, tanto da resenha do Lucas Pedrosa quanto do fechamento Sport TV. Né, os dois citaram a boa atuação do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que agora há pouco fez essa postagem. 100 jogos, um marco importante na minha jornada no Vasco. Gratidão ao time que me apoiou e me viu crescer desde os 7 anos. Nunca imaginei viver o que já vivi no futebol. Obrigado por acreditarem em mim desde o começo. Seguimos, né? Então, assim, jogou muita bola, né? Jogou muita bola, principalmente ali no primeiro tempo. Foi o cara mais lúcido. E, de fato, né? Tanto o PH atrapalhou, como o Rizek disse ali, exaltar a performance do Felipe Coutinho pelo gol, né? Pela dinâmica do jogo, quanto o Matheus Carvalho. Porque o primeiro tempo estava tranquilo, né? O jogo estava ajustado, o time estava bem equilibrado. E aí acontece o erro, assim, absurdo, na minha opinião, tá? Não coloco na conta do Diniz essa parada de saidinha de bola. Não, ali é uma decisão do jogador. Irmão, você tá com a perna dominante, com a perna boa, você tá confiante pra fazer o passe, você faz. Agora, com a perna ruim, aí não, mano. Aí não, aquilo ali era bomba pra lateral, mano. Tá com a perna ruim, caiu na perna ruim. Léo Jardim complicou ele, que o Léo Jardim poderia dar um bico lá pra frente, ou ter devolvido aqui, né, quando eu tava vendo todos os lances de novo, ou ter devolvido de novo, né, a bola pro Robert Renan. Era isso que deveria acontecer, mas como não aconteceu, Matheus Carvalho do céu, na sua perna ruim, faz feio. Na sua perna ruim faz feio. Aí complica. A questão da saída de bola, família, que eu vou destacar aqui agora, ela foi muito prejudicada também porque você tem um zagueiro de perna esquerda pelo lado direito, então ele não conseguia virar aqui para acionar o PH, tinha muita dificuldade, tanto que fazia essa virada direto lá pro lado esquerdo, e você tinha um lateral direito que também não tem a perna dominante, né? Usa a perna direita. Então voltava a bola para cá. Então essa saída de bola ficou uma tragédia. E aí é o ponto, cara, será que o Leandrinho realmente não consegue jogar nesse time? É melhor ter um Pumita improvisado ali, beleza, ele foi bem contra o Botafogo, ele não foi mal contra o Galo, não foi, mas a gente viu que isso gera uma dificuldade quando tem um encaixe da marcação. E o Ceará conseguiu encaixar muito bem, dificultar, teve vários lances, o Vasco errou muito. Esse gol do Matheus Carvalho é porque aconteceu o gol, mas teve outras oportunidades do Ceará roubando essa bola, muito por essa dificuldade de perna. Perna esquerda na perna direita na perna esquerda, no lado esquerdo, eu quero dizer. Então, assim, foi uma tragédia, isso aí não pode se repetir. Porque os times, os adversários, se o Vasco, né, utilizar essa estratégia de novo, vai entender, vão pressionar que vai ter dificuldade. Eles não vão conseguir sair pelo lado, porque não tem a perna boa. Entende? Só que você não pode tirar, e aí, família, é o que o Pedrosa falou, e o fechamento Sport TV ele falou em relação a Coutinho, mas eu vou falar do Robert Renan. Infelizmente, aqui o Lucas Freitas está suspenso, né, para a partida contra o Flamengo, mas vai ter um período aí, né, uma semana, para o Vasco se preparar e visar esse jogo contra o Flamengo, então de repente vai ter ali o Cuesta e o Robert Renan, e na cabeça de área deve ter Hugo Moura e Matheus Carvalho, Barros, desculpa, Hugo Moura e Barros. Deve ser esse time do Vasco ali atrás. Só que a gente tem que exaltar. O Robert Renan, na minha opinião, todo torto, aí é o ponto, tá? Lembra do Maurício Lemos, que a gente tanto falou aqui, de jogar, né, do lado dele ruim? Tá vendo como é que prejudica? A gente tá falando de um cara aqui com muito recurso, com muita qualidade. Dá pra ver que o Robert Renan sabe jogar, entende de bola. Você consegue ver ele saindo jogando. Você viu a enfiada que ele deu pro Verratti, mas tava impedido? Aquilo ali é coisa de meia, pô. Aquilo ali é coisa de segundo volante. E ele é um zagueiro com tanto recurso técnico. Então dá pra ver que esse cara, bem, né? Vamos torcer muito pra ele estar confiante, não errar no Vasco, né? Pra conseguir realmente atingir um nível de confiança. E claro, de seriedade, não pode passar do ponto, mas o pouco que a gente viu ali do Robert Renan é um cara que vai aumentar o nível da defesa do Vasco. Em relação, até destacando aqui essa matéria do GE, né? Cuesta e Robert Renan estreiam como dupla e mostram credenciais para dar esperança à defesa do Vasco. Em relação ao Cuesta, não tô aqui falando mal não, tá? É porque assim não deu, né? Foi o quê? Em torno de 20 e poucos minutos
30 minutos, vamos arredondar que o Cuesta esteve em campo, então assim não deu, porque nesse período o Ceará, né, não conseguia ali pressionar o Vasco, era um Vasco com posse de bola, então a gente não deu para, né, observar o Cuesta, mas vamos torcer para que seja um jogador também para aumentar, né, o nosso nível. E aí a gente entra mais uma vez no assunto Pablo Verratti, né? Eu tava vendo até essa página aqui colocar, né, sugestão, e ele pedindo aqui um ataque com o Ryan de 9 e o Andrés Gomes pelo lado direito. Eu acho que isso tem que acontecer urgentemente. Até mandar um abraço pro meu amigo, né, deixa eu ver aqui o nome dele, tava me mandando, né, umas mensagens aqui falando sobre o Verratti, é o André Anderson, grande abraço para ele, se eu não me engano, mora lá nos Estados Unidos, né, é o que a gente fala, tem vascaíno nesse mundão aí de, meu Deus, família vascaína. E ele foi me mandando umas imagens, né, que ele falou que não conseguiu assistir o jogo no ao vivo, né, e aí assistiu o VT. E ele foi separando, né, os lances, assim, me mostrando aqui, Thiago, olha só a dificuldade que o Verratti tá tendo para participar do jogo, irmão, olha isso. E assim, família, eu não posso mostrar aqui, né, as imagens, porque mesmo filmando na televisão pode dar direito autoral. Então, assim, não posso mostrar. Mas tá muito claro que ele não consegue participar. Que nesse momento, diferente de 2023, diferente de 2024, que o Vasco não tinha opções, esse cara carregou um mundo nas costas dele em 2024. Por isso que eu falo, a gente tem que ter muita gratidão pelo Pablo Verratti. Agora, tem que saber utilizar ele. O Verratti perfeitamente poderia ter entrado no decorrer do segundo tempo ontem. Apesar de achar que ontem sim era jogo pra ele, por essa dinâmica de ter posse de bola, de você pressionar, beleza. Mas o que eu tô falando aqui é testar. Porque quando o Coutinho pega a bola lá pelo lado esquerdo, e aí ele fica ciscando, tentando achar, cara, vem aqui o 9, vem aqui fazer essa parede. Vem aqui tabelar para você conseguir achar o espaço para o Coutinho e ter a movimentação, né, a penetração ali do Nuno e do Ryan. Não tem isso. O Verratti fica lá preso e vocês estão nessa teoria que ele segura zagueiro. Esquece isso, minha gente. 8 jogos sem marcar com bola rolando. Esquece isso. O Vasco precisa mudar urgentemente. Precisa ser mais efetivo, mais eficiente lá na frente. Não está conseguindo potencializar Pablo Verratti. Não dá para mudar 5, 6 jogadores, mas dá para testar sem o Verratti, com o Ryan ali de referência. E aí eu não entendo o Fernando Diniz, família, porque ele improvisa zagueiro canhoto na direita, ele improvisa lateral, ele improvisa volante, ele improvisa zagueiro, mas o cara não tem a capacidade de testar o Ryan ali. Tem muita gente que eu tô vendo, vai tirar o Ryan daqui, onde ele tá bem, sim, pra botar o Andrés Gomes, que é esse atacante em profundidade. E o Ryan, apesar de não ter a presença diária do Verratti, né, de ser um homem-gol como o Verratti, ele vai tentar acrescentar em outras coisas, em outras características. O Ryan contra o Corinthians fez um gol de 9. Foi pro fundo o Andrés Gomes, cruzou, o Ryan veio porrando de perna esquerda. O Ryan pode acrescentar o passe em profundidade, coisa que não dá pra fazer com o Verratti. O Ryan pode aproximar, ser mais um homem pra, né, dialogar ali no meio campo, assim como ele fez, por exemplo, contra o Botafogo. Faz ali a tabela com o Barros e arranca pelo centro do campo. É um 9 de movimentação. Então isso precisa ser testado urgentemente. Não estamos conseguindo. O Vasco está errando como time, no coletivo. Não é um problema do Pablo Verratti. O Vasco não está nessa situação pelo Pablo Verratti. Ele é o artilheiro do Vasco. Mas nesses últimos jogos, em 8 jogos, o Verratti não fez gol com bola rolando. Só gol de bola parada, de pênalti. Então a gente vai continuar com essa estratégia? Não tem cabimento. Não existe isso. Desse jeito, o Vasco vai para a Série B. O Vasco vai para a Série B. Você tem que ter um entendimento, ô 22, que o cara não está vivendo um bom momento. E digo isso no coletivo. Não estão conseguindo potencializar o Pablo Verratti. Então, se ele não consegue fazer gols, não consegue finalizar, essa bola não está chegando no alto, irmão, você tem que ter um outro jogador ali para tentar fazer o Nuno marcar mais gols, fazer o Coutinho participar um pouco mais. Poxa, o Andrés Gomes, ele tem que jogar como titular, ele tem que ser testado ali. Olha as jogadas dele ontem, olha a dinâmica que ele traz, que ele pode trazer para esse time. Hoje o Vasco tenta trabalhar para o Pablo Verratti. O Verratti é a nossa referência do ataque. Hoje o Vasco tenta trabalhar para o Verratti. Olha as bolas que o Vasco cruza, mas não está funcionando. Temos que buscar outras referências. Isso está muito claro, isso está gritando. Isso está gritando na cabeça de todo mundo. Não é possível que vão continuar com isso, gente. Que vão continuar com essa coisa só porque o cara é isso, é aquilo, fez isso. O momento não é legal. Segura ele um pouco. Volta lá na frente. Entra no decorrer dos jogos. Conseguimos. Marcou 1, marcou 2, 3. A fase melhorou. A gente está conseguindo trabalhar com ele novamente. Volta pro time titular. Isso não é absurdo nenhum. Não é absurdo nenhum. Eu não consigo entender a galera que trata isso como uma coisa assim, maluca. É um absurdo que a gente está falando aqui.
Tô até suando, tá? Então, assim, no jogo contra o Flamengo, você vai ter um time, com certeza, com mais posse de bola. Cara, e aí é o ideal. Né? O Diniz segurar o Verratti. Você ter 3 jogadores, né? 4 jogadores que tem um refino técnico para quando você recuperar essa bola, você conseguir buscar a profundidade, o passe no ponto futuro, um contra-ataque. Muito provavelmente você vai ter 2 volantes de pegada, Hugo Moura e o Barros, isso vai dar uma proteção ali no setor de meio campo. E aí você tem que ter o Coutinho, né, que vai ter esse período aí de uma semana para aprimorar a parte física. Você vai ter o Nuno para associar com ele e você vai ter 2 jogadores para atacar espaço, que é Ryan e Andrés Gomes. Essa é a estratégia. Você pode falar o que você quiser em relação ao Verratti, mas jogar contra um time que tem mais recursos que você precisa ser físico, você precisa competir com eles fisicamente e trazer essa dinâmica para dentro de campo. Vai jogar lá na linha alta, Léo Ortiz, Léo Pereira, mas quando o Vasco pegar a bola, a gente vai conseguir acelerar, porque vai ter peças para isso. A gente vai conseguir desafogar, a gente vai conseguir sair de trás, não tentar chegar, né, na qualidade técnica, chegar tocando a bola lá na frente. Vamos imprimir uma velocidade para cima deles. É isso que deve acontecer contra o Flamengo. Qualquer coisa fora disso, aí, irmão, é querer recuperar um jogador, é querer bater né, numa ideia e ser cabeça dura. Qualquer coisa diferente disso que eu estou falando aqui, beira o absurdo, na minha opinião. Thiago tá sendo ignorante. Não estou certeza absoluta disso. Ah, fazendo isso, o Vasco vai ganhar? A gente não tem certeza de nada. Você tem certeza que o Vasco vai ganhar? Não, mas essa é a estratégia. Isso é a teoria. Claro que a gente tem que entender como é que isso vai ficar na prática. Mas o Verratti contra o Flamengo não casa, não combina. Não combina. Você pode ter certeza. Verratti contra o Palmeiras não combina. Não casa. A gente precisa ter jogadores ali de mais força e de mais refino técnico pra gente contra-atacar, pra gente utilizar da velocidade. Porque bola aérea contra esses times é muito difícil. Porque o Vasco tem que criar, tem que chegar tocando e isso dificulta. Vamos ter essa condição de tocar com o Nuno, com o Coutinho, mas imprimir uma velocidade com Andrés Gomes e Ryan. Essa é a estratégia para esses jogos, principalmente contra Flamengo e Palmeiras. Principalmente contra Flamengo e Palmeiras.